Os Zodíacos é uma organização muito fascinante dentro do universo de Hunter x Hunter. O grupo foi criado por Hunters escolhidos a dedo pelo próprio Isaac Netero, sendo até agora um dos grupos mais poderosos com personagens pra lá de peculiares. Seus integrantes geralmente são 12 caçadores com habilidades reconhecidas pelo mais alto escalão da Associação Hunter. E mesmo que a maioria desses personagens não tenham revelado exatamente quais são suas verdadeiras habilidades ainda assim, com o pouco que temos de informações, já conseguimos ter uma boa noção do que cada membro é capaz de fazer e qual seu nível de poder. Então, nesse vídeo, você vai ficar por dentro de tudo o que sabemos sobre cada integrante dos Zodíacos, onde vamos analisar todos os seus feitos e habilidades. Os Zodíacos atuam principalmente como conselheiros do presidente da Associação Hunter. Cada um dos membros possui um codinome associado a um dos signos do Zodíaco chinês, sendo que a maioria deles tem o signo que mais combina com sua própria aparência. O grupo tem uma posição elevada dentro da associação, e como conselheiros do presidente, eles têm autoridade para decidir sobre qualquer coisa que não esteja especificada no Estatuto Hunter. Também não parece haver nenhum pré-requisito específico para se tornar um membro dos Zodíacos, já que Isaac Netero simplesmente elegeu pessoas nas quais ele apenas tinha algum interesse, o que já é um grande indício da força deles. Os Zodíacos inclusive eram parceiros de treino do próprio Netero, e dentre eles existe uma pessoa que é dito ter um poder próximo ao do maior caçador de todos. Infelizmente, até agora não fomos apresentados a real extensão de poder de todos os membros do grupo. Mas o objetivo desse vídeo é fazer uma análise sobre todas as informações que temos até agora dos seus feitos e poderes, e tentar explicar da melhor forma possível quais são suas habilidades e o que cada um é capaz de fazer. Agora que você já tem uma noção do que são os Zodíacos, bora conhecer melhor cada um dos seus integrantes. Mas antes disso, se você quiser se tornar um Ultra Hunter, que é um título ainda maior que um Hunter de 3 estrelas, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, você ainda ganha um bônus e fica por dentro dos assuntos mais interessantes sobre o universo de Hunter x Hunter aqui no canal. Então não perde mais tempo, hein? E só avisando também que esse vídeo vai ter alguns spoilers sobre acontecimentos do mangá. Então fica ligado para não ser pego de surpresa, beleza? Dito isso, bora começar! Pion. Pion é um membro com o codinome Coelho, sendo uma jovem mulher que usa uma fantasia de coelho para representar o seu codinome. Ela está o tempo todo mexendo em seu celular e usando seu laptop, sendo uma mulher muito inteligente e especializada em aprender e traduzir línguas antigas e perdidas. Ela faz parte da equipe de inteligência da expedição ao continente negro, aperfeiçoando um software de linguagens antigas para compreenderem melhor o continente desconhecido e para o caso de entrarem em contato com alguma civilização antiga durante a expedição. Até o momento, Pion não demonstrou quais são seus poderes ou qualquer feito de combate, sendo apresentada na verdade como uma intelectual especialista em linguagens do que necessariamente uma combatente. É bem provável que a sua habilidade NEM esteja relacionada de alguma forma aos seus aparatos tecnológicos, assim como era o caso da habilidade de Shao Nark da Trupe Fantasma. Vale mencionar também que no capítulo 320 do mangá, Hisoka faz uma análise e ranqueia o poder de Pion em 77, sendo muito acima de outros Hunters profissionais que estavam no local. Geru. Geru é um membro com o codinome Cobra, tendo uma aparência esguia e magra com olhos semelhantes ao de uma cobra, o que vai de encontro com seu codinome nos Zodíacos. Ela aparenta ser uma pessoa calma e reflexiva, mostrando sinais de ressentimentos apenas contra Periston. Geru é uma Hunter especializada em vários tipos de venenos e seu uso farmacêutico. Como uma Hunter de venenos, ela tem grande conhecimento em química, biologia e medicina. Ela também faz parte da equipe de ciência criada para a expedição ao continente negro. Já com relação aos seus poderes, não temos muito vislumbre do que possam ser suas habilidades, sendo a única informação que temos é que ela pode transformar o seu braço em uma espécie de serpente, que ela usou para ameaçar Periston. Ela mostrou ter confiança o suficiente em sua força, ao usar sua habilidade com todos os Zodíacos reunidos. Provavelmente ela usa essa cobra para morder e injetar veneno em seus oponentes, podendo até mesmo desferir um golpe letal em seus inimigos. Cluke.
Clook é uma Hunter botânica e um membro dos Zodíacos com o codinome Galo. Ela usa uma roupa decorada com acessórios de penas azuis e brancas para representar o seu codinome no grupo. Clook mostrou ter um comportamento bem temperamental, não tendo medo de demonstrar o seu descontentamento com qualquer coisa que ela não goste. Ela faz parte da equipe de flora e fauna da expedição ao Continente Negro. As habilidades NEM de Clook ainda não foram totalmente reveladas, mas ela é muito provavelmente uma usuária de habilidades do tipo manipulação. Ela demonstrou ser capaz de controlar um grande número de pássaros sem muita dificuldade, demonstrando ter bastante domínio ao manipular mais de 600 pombos para entregar a mensagem das eleições a todos os caçadores que estavam nas mais diferentes partes do mundo. Então, além de ser experiente o suficiente para manipular diversos alvos de uma única vez, ela ainda demonstrou ser capaz de manter o controle, mesmo estando a uma enorme distância dos pássaros. Talvez Clook até tenha algum tipo de restrição em sua habilidade, restringindo seu controle a apenas animais, o que aumentaria ainda mais o potencial das suas técnicas. Kanzai. Kanzai é um membro dos Zodíacos com o codinome Tigre, tendo uma aparência geral que lembra esse animal. Ele é um cara temperamental com um comportamento infantil na maior parte dos casos, estando frequentemente discutindo com as pessoas ao seu redor. Kanzai é um Hunter de tesouros e faz parte da equipe de defesa da expedição ao Continente Negro. Ele se mostrou diversas vezes como o membro menos inteligente dos Zodíacos, sendo mais impulsivo e sem muitos conhecimentos técnicos. Mas apesar disso, ele é um combatente por natureza, sendo um guarda-costas e encarregado da divisão de defesa mais voltada ao combate. E embora não tenhamos visto quais são suas habilidades NEM, ele certamente conhece bem suas capacidades. Kanzai vive se gabando da sua própria força e se mostrou totalmente confiante ao dizer ao resto dos Zodíacos que aniquilaria qualquer coisa que os atacasse no Continente Negro. Não acho que ele estava sendo arrogante nesse momento. Acredito que o Netero tenha escolhido pessoas muito experientes para formar o grupo, e com muita experiência também vem a autoconsciência. Então eu acho que mesmo ele não sendo muito inteligente, essa afirmação não foi arrogante, mas sim a verdadeira confiança baseada em sua experiência. Não apenas isso, mas mesmo Hisoka ranqueou sua força geral como 85, uma pontuação superior à maioria dos caçadores profissionais, inclusive do que a própria Pion. Jinta. Jinta é um membro dos Zodíacos que representa o carneiro. Ele é um homem enorme que, para combinar com seu codinome, usa 2 chifres semelhantes aos de um carneiro, onde ficam suas orelhas, e uma capa de pele de ovelha. Jinta parece ser um homem de pavio curto e extremamente emotivo, tendo ataques de raiva frequentes e chorando em diversas situações. Ele é um Hunter dedicado ao estudo e proteção de animais, sendo responsável da divisão de biologia da expedição. Apesar do seu tamanho, que dá a impressão de ser um cara sedentário e bem lento, Jinta se mostrou ser muito veloz em seus movimentos, impedindo rapidamente o ataque de Kanzai contra Periston, se colocando na frente do Hunter Tigre. Mas, apesar de termos essa pequena demonstração da sua capacidade física fora do comum, ainda não sabemos quais são suas habilidades de NEM. Mas vale mencionar que ele também foi analisado por Hisoka, que avaliou sua força geral com uma incrível pontuação de 90, sendo muito superior a quase todos os Pro Hunters presentes no local e superior aos 2 Zodíacos Pion e Kanzai que também haviam sido analisados. Satchel. Satchel é um membro dos Zodíacos com o codinome Cavalo, representando tão bem esse papel que até o seu rosto lembra bastante esse animal. Ele se mostrou ser um homem calmo e bem controlado, tendo um comportamento extremamente cuidadoso em suas tomadas de decisões. Ele é um Hunter de problemas e atua como detetive, sendo responsável pela divisão de inteligência e investigação da expedição ao Continente Negro. Como um Hunter, ele se mostra bastante versátil, já que além de ser um espadachim, ele também é um detetive com grande intelecto. Satchel tem alguns feitos interessantes, sendo um dos poucos Hunters habilidosos o suficiente para conquistar 2 estrelas. Não apenas isso, mas ele também foi confiado como sendo alguém de nível combatente junto dos Hunters Tigre e Macaco, fazendo a guarda de Beyond Netero, exercendo assim múltiplas funções na expedição. Ele só está na divisão de inteligência por conta da sua profissão como detetive, mas é dito que ele poderia muito bem fazer parte do esquadrão de defesa. Já com relação aos seus poderes, ainda não temos informações sobre quais são suas habilidades NEM,
Mas, pelo fato de ser um espadachim e ser indicado para missões como um combatente, ele tem grandes chances de ser um usuário do tipo reforço. Misaiston. Misaiston é o Hunter que representa o boi dentro dos Zodíacos, e por conta disso, ele veste uma roupa branca com manchas pretas e um chapéu com pequenos chifres. Ele é alguém observador e extremamente analítico, exibindo um intelecto bem acima da média. Misaiston é um Hunter criminal, que também faz parte da equipe de inteligência da expedição ao Continente Negro. Assim como Satchel, ele também é um Hunter de 2 estrelas, e é muito equilibrado em questão de poder e inteligência, se mostrando inteligente não apenas ao prever alguns movimentos de Periston nas eleições, mas também ao descobrir junto de Shido que havia um traidor dentro dos 12 Zodíacos. Já com relação aos seus poderes, ele possui a habilidade Cross Game, onde ele utiliza cartas coloridas que impõem restrições aos seus adversários. A carta azul força o oponente a entrar em sua corte, a amarela deixa os seus oponentes presos e a vermelha faz os seus oponentes serem removidos. Misaiston mostra ao seu alvo uma carta amarela com um ponto de exclamação de um lado e emite um aviso, algo como "não se aproxime". Se o alvo ignorar e não obedecer, Misaiston vira a carta do outro lado, que tem uma cruz, e diz Restrain. Com isso, o alvo fica envolto em um paralelepípedo quadrado que o impede de se mover completamente, embora ele ainda consiga falar normalmente. O efeito desaparece rapidamente, mas Misaiston pode usar a habilidade quantas vezes ele achar necessário, e ainda pode ser utilizado contra vários alvos de uma só vez. Sayu. Sayu é um Hunter de lista negra e um membro dos Zodíacos com o codinome Macaco. Ele é um homem magro com um rosto que lembra um macaco e até possui uma cauda falsa para combinar com seu codinome. Sayu é o tipo de pessoa que não tem papas na língua, falando tudo que vem à sua mente sem nem pensar nas consequências. Ele é um combatente por natureza, sendo um Hunter de recompensas, lutador de artes marciais e faz parte da equipe de defesa da expedição ao Continente Negro. Ele se mostrou corajoso não apenas por ter se mostrado disposto a enfrentar Jin no capítulo 319, mas também apoiou a exploração no Continente Sombrio. Suas habilidades de Nen indicam que ele é do tipo materialização, sendo capaz de utilizar um bastão que pode aumentar e diminuir de tamanho rapidamente em combate. Sayu também é capaz de usar bestas de Nen, onde ele invoca 3 macacos, cada um com uma habilidade diferente. Caso o oponente seja acertado pelos macacos, ele pode perder a sua visão, sua audição ou a sua fala. E se os ataques forem combinados, o alvo fica privado de tudo isso de uma só vez. Essa técnica, além de atrapalhar muito o inimigo, também tem um forte impacto em sua mente, tornando difícil que a vítima consiga manter as suas próprias habilidades ativas. E uma vez que o alvo esteja enfraquecido pela habilidade, Sayu acaba com eles com seu cajado. Por fim, vale mencionar que Sayu é o traidor dentro do grupo dos Zodíacos, e para isso ele deve ser muito confiante em suas habilidades de combate, caso tenha que enfrentar qualquer outro membro do grupo. Shido. Shido é um membro dos Zodíacos que representa o cachorro. Ela possui uma aparência semelhante ao codinome que representa, tendo um rosto que lembra um pouco o animal e usando um cocar com um par de orelhas de cachorro. Shido se mostra uma pessoa calma e intelectual, sendo um dos membros mais inteligentes dos Zodíacos. Ela atua como membro da equipe de ciência da expedição ao Continente Negro. Ela tem 2 destaques grandes em suas realizações. Além de ser uma das únicas Hunters de 3 estrelas da obra, ela ainda é também a atual presidente da Associação Hunter. Mesmo Jin acreditava que ela deveria ser a presidente da associação, onde ele até mesmo disse que votaria nela. E mesmo Periston tendo ganho as eleições, ele mesmo cedeu o cargo para Shido, pois acreditava em suas habilidades de liderança. Ela também é muito inteligente e estrategista, onde além de ter muito conhecimento nos mais variados campos, ela tem uma capacidade cognitiva maior que a de muitos Zodíacos, sendo a única que chegava mais próxima de compreender as táticas de Periston e Jin nas eleições. Mas infelizmente até o momento, ainda não vimos nenhuma amostra de quais são suas habilidades Nen. Mas certamente, ela deve ser bem habilidosa na manipulação de sua aura, afinal, ela costumava ser a parceira de treino do grande Netero, Periston. Periston é um ex-membro dos Zodíacos, que representava o rato no grupo, sendo também o ex-presidente da Associação Hunter. Ao contrário da maioria dos Zodíacos, Periston não mudou sua aparência para se parecer com o animal que representava. Em vez disso, ele sempre está vestindo ternos e gravatas luxuosos. Periston é um cara extremamente astuto,
com um comportamento completamente imprevisível. Ele trata situações sérias como meros jogos e está sempre testando a paciência de qualquer pessoa. E apesar do grande mistério sobre suas habilidades e de muitas vezes ser referido como fraco, ele tem indícios de que possui um grande poder. Primeiro, com relação à pressão que ele colocou nos Zodíacos durante as eleições. Apesar de muitos serem Hunters treinados e altamente inteligentes, como Shido, nenhum deles era capaz de se comparar a Periston, com exceção do próprio Jin. Periston mostrou sua genialidade quando Shido simplesmente queria saber desde quando ele sabia que venceria as eleições, com ele confirmando que era desde o início, pois ele conseguiu prever uma sequência de eventos assustadora. Ele também foi considerado poderoso o suficiente para que fosse inicialmente o segundo em comando da equipe de expedição criada por Beyond, sendo mais um exemplo do reconhecimento de suas capacidades. Além disso, é dito que Periston tem em seu controle nada mais, nada menos do que 5.000 formigas quimera que ele capturou. E o interessante aqui é que, de alguma forma, ele mostrou que tem controle sobre essas formigas extremamente poderosas, o que indica que, ou ele tem um grande poder para manipular todas elas, ou ele comanda alguém com a autoridade necessária para controlá-las. Ainda estamos para descobrir quais são seus reais poderes, mas é um fato intrigante que ele possua seres tão poderosos os tratando apenas como peões em seu esquema de poder. Não bastasse isso, ele também é um Hunter de 3 estrelas e tem diversos indícios que controla acontecimentos do submundo, o que é mais uma referência do seu possível poder. Botobai. Botobai é o membro mais antigo dos Zodíacos, sendo o membro que representa o dragão no grupo. Ele é um homem bem alto de meia idade, com uma aparência que faz referência ao codinome que representa. Botobai é um cara com excelente autocontrole, dificilmente perdendo a paciência em suas interações. Ele é um Hunter de terroristas e faz parte da divisão de defesa da expedição ao continente negro. Pouco se sabe sobre o poder de Botobai, mas apesar disso, foi dito que ele era o mais próximo de ser o presidente da associação em questão de reputação e habilidades. Ou seja, ele provavelmente está próximo do nível do próprio Netero nesses quesitos. E isso definitivamente não é pouca coisa, pois o que vimos do poder do Netero durante a sua luta contra Meruem, ele era completamente fora da realidade. E se assumirmos como verdadeira a premissa de que ele era realmente próximo de Netero em habilidade, significa que Botobai tem realmente uma posição de destaque em nível de poder. Já com relação à sua reputação ser próxima de Netero, significa que ele deve ter tido diversos feitos surpreendentes, sendo que uma comprovação disso está no fato de que Botobai é um dos únicos Hunters de 3 estrelas conhecidos. Na realidade, os únicos Hunters de 3 estrelas que temos ciência até agora na obra são justamente os Zodíacos citados nessa lista, sendo eles Botobai, Periston e Shido. Mas apesar dessa afirmação, não vimos outros feitos e até mesmo o poder do Botobai. Jin Freaks. Jin Freaks é um Hunter de ruínas e um ex-membro dos Zodíacos que ocupava a posição de javali dentro do grupo. Assim como Periston, ele nunca mudou sua aparência para se adequar aos Zodíacos, sendo visto na maioria dos casos usando roupas largas e um pano enrolado na cabeça. Jin é um cara teimoso e totalmente despreocupado, e embora ele seja reconhecido pelo seu intelecto genial, ele é mais conhecido por ser um vagabundo e um péssimo pai. O seu nível de inteligência foi provado quando ele foi o único capaz de prever os movimentos que Periston iria realizar, estando muitos passos à frente até mesmo de Shido, aconselhando ela em como agir nas eleições. Já com relação aos seus poderes, ele é tido por Netero como um dos 5 melhores usuários de Nen de todo o mundo. E não é para menos, pois mesmo não sabendo de suas reais habilidades, já vimos que ele é capaz de utilizar com maestria diversos tipos de Nen. Ele mostrou extrema destreza em emissão e manipulação, ao colocar a sua aura na fita assistida por Gon, fazendo ela se autodestruir e até mesmo aguentar um soco de Killua, mostrando também a sua habilidade com a categoria Reforço. Já com relação à categoria de emissão, é onde ele mais se destacou até agora. No momento que mostrou suas habilidades de emissão, Jin demonstrou uma habilidade de um gênio nato, sendo essa a capacidade de imitar habilidades que tenham sido usadas contra ele uma única vez. Jin pode usar técnicas de outros usuários só de ter sido atingido por elas. Com isso, ele foi capaz de não apenas imitar o soco de Leório perfeitamente, mas levá-lo a um nível ainda maior, desferindo não apenas um, mas diversos socos teleguiados e acabando com 3 usuários de Nen rapidamente.
Não apenas isso, mas ele se mostrou genial no desenvolvimento de técnicas também, inventando muito rapidamente uma técnica de ultrassom para detectar os seus inimigos que estavam atrás de uma parede. Por fim, ele foi capaz de usar 2 rajadas de Nen quase que instantaneamente e através da parede para atingir 2 alvos de uma vez, fazendo tudo isso parecer extremamente fácil. E se não bastasse tudo isso, Jin ainda foi capaz de diversos feitos quase que inacreditáveis, como derrotar e capturar Razor, que era tão poderoso que mesmo Hisoka junto de diversos outros Pro Hunters tinham dificuldades ao enfrentá-lo em um simples jogo de queimada. Sem contar que com a ajuda de outras 10 pessoas, Jin foi capaz de criar o famoso Grid's Land, um jogo movido a Nen que abrange uma ilha inteira. Leório. Leório é um Hunter novato e um dos membros mais recentes a fazer parte dos Zodíacos, representando o codinome Javali. Ele é um jovem alto que normalmente está usando óculos e um terno azul escuro. Leório se mostra como uma pessoa impulsiva, que está sempre causando problemas, mas ao mesmo tempo, ele é muito confiável e valoriza suas amizades. Atualmente ele é um estudante de medicina, estudando para um dia se tornar um grande médico, já que ele até possui bastante conhecimento na área. Como um Hunter, ele vem demonstrando grande evolução, sendo até mesmo considerado capaz o suficiente para participar da perigosa expedição ao Continente Negro. Leório é dito como um especialista em armas, e sua arma preferida é uma faca, com a qual ele já mostrou ser bastante habilidoso em seu manuseio. Já com relação à habilidade de Nen, ela é do tipo emissão, onde Leório é capaz de gerar algo como um buraco de minhoca em um ponto distante da sua localização e fazer com que os seus golpes viajem por essa espécie de portal e atinja seu oponente. Ele fez isso com o Jin, onde após dar um soco na direção do chão, um portal se abriu e uma réplica do seu soco foi redirecionada a um outro portal, que se abriu exatamente onde o Jin estava. Dentre os Zodíacos, Leório é o que menos tem experiência, tanto como caçador, quanto na utilização de Nen em combate. Kurapika. Kurapika é o último sobrevivente do clã Curta, um Hunter de recompensas e atual líder da organização fundada por Light Nostrad. Ele também é um dos membros mais recentes dos Zodíacos, representando o rato no grupo. Seu principal objetivo como caçador é vingar o seu clã e recuperar o restante dos olhos escarlates que foram roubados do seu povo. Kurapika se mostrou ser um dos personagens mais inteligentes e estrategistas de toda a série de Hunter x Hunter e possuidor de um grande conhecimento em diversas áreas. E por fazer parte do clã Curta, quando seus olhos ficam vermelhos, ele naturalmente ganha um incrível aumento em sua força física e velocidade. Kurapika é um usuário do tipo conjurador, onde ele é capaz de conjurar 5 correntes, cada uma se estendendo de cada um dos dedos da sua mão direita. Mas assim que ele fica com seus olhos escarlates, ele ativa sua habilidade Emperor Time e se torna um especialista. Esse modo permite que ele use todos os tipos básicos de Nen com mais eficiência que o normal, o que fortifica todas as habilidades das suas correntes. Falando das suas habilidades, a corrente que fica em seu dedo mindinho se chama Judgment Chain. Ela possui uma lâmina em sua ponta que entra no corpo da vítima e envolve o seu coração. Kurapika então dá uma ordem, que se violada, a corrente simplesmente perfura o coração do alvo até a morte. Essa técnica só pode ser usada com o Emperor Time ativo. A corrente que fica em seu dedo anelar se chama Dowsing Chain. Na ponta dessa corrente existe uma bola que pode ser usada para fins defensivos e ofensivos. Mas ela também pode ser usada para atividades investigativas, como determinar a localização de pessoas desaparecidas ou identificar se alguém está mentindo. A corrente do seu dedo médio se chama Chain Jail e só pode ser usada nos membros da trupe fantasma devido à restrição imposta por Kurapika. Ela serve principalmente para amarrar e conter o oponente, forçando ainda o alvo a entrar em um estado de Zetsu, impossibilitando que ele use Nen. A corrente que fica em seu polegar se chama Holy Chain e possui uma forma de cruz na ponta. Ela serve para curar feridas usando habilidades de aprimoramento. Já a corrente que fica em seu dedo indicador se chama Steel Chain e possui uma pequena seringa em sua ponta que serve para roubar habilidades Nen de outros usuários e usá-las como se fossem suas. Com o Emperor Time ativado, essa habilidade é melhorada ainda mais com o Stealth Dolphin, onde Kurapika invoca um golfinho que pode equipar e analisar a habilidade roubada, informando Kurapika de seu nome, funções e condições básicas de uso, podendo ainda emprestar o poder roubado para outras pessoas.
O grande problema das habilidades de Kurapika é que o seu Imperator Time possui condições de uso bem extremas. A cada segundo que Kurapika gasta com esse modo ativo, ele perde 1 hora da sua própria vida. E então é isso, esses foram todos os membros dos Zodíacos da Associação Hunter. Embora a maioria deles ainda não tenham revelado quais são suas habilidades nem, ainda assim deu pra ver que eles são bem poderosos. Agora só nos resta esperar pra ver o que cada um é capaz de fazer em uma batalha de verdade. Quando eles enfim chegarem ao continente negro, com certeza vamos ver todos eles em ação, usando ao máximo seus poderes contra as ameaças do continente desconhecido. Mas e aí? Qual dos membros dos Zodíacos é o seu favorito? E qual deles você acha que é o mais forte? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e o que você acha sobre isso para a gente trocar uma ideia. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vou ficando por aqui. Até o próximo, valeu!